Oi, gente, aqui estou eu de novo para falar sobre a prova de história, que é a chance de vocês tirarem um 10, porque não vai estar tão difícil, que nem vocês estão falando. Bem, só pra falar que eu tô muito estressada, porque esse aqui é o segundo vídeo que eu tô fazendo, porque o outro ficou muito comprido e não deu pra postar. Mas pelo menos eu já vou estar mais craque. Bem, o primeiro tema é sobre o pacto comercial. O que foi o pacto comercial? Bem, gente, é a mesma coisa daquele pacto colonial que a gente vem vendo há muito tempo. É que o Brasil tudo que era produzido no Brasil só podia ser vendido a Portugal, e Portugal comprava um preço mínimo, vendia o preço máximo para outros países, tal. Só que a gente vai dar uma aprofundada aqui, tá bom? Bem, o primeiro benefício de Portugal com o Brasil foi o pau-brasil. Lembra lá na quarta série, quinta série, terceira série, sei lá que série que foi, que a gente aprendeu para o Brasil? Aquela árvore que soltava um líquido vermelhinho que dava para pintar as coisas, a madeira podia ser para móvel, a folha para fazer papel. Mentira, tá? Não sei todos esses avanços, mas realmente pode ser. Só que com o tempo, o pau-brasil foi acabando. Então eles pensaram em uma nova cultura, que foi a cana-de-açúcar. Portugal já tinha uma certa experiência com a cana-de-açúcar e resolveram aplicar no Brasil, principalmente porque o solo e o clima brasileiro eram perfeitos. E também teve a mineração. O ouro foi encontrado, porém as minas pertenciam a Portugal. E toda nova mina que era encontrada, 20% era do rei de Portugal, e essas minas que já pertenciam à coroa eram como se fossem feitos lotes para doar para os mineradores. Então foram 3 culturas: mineração, cana-de-açúcar e pau-brasil. Como terminou o Pacto Colonial? Bem, o fim do Pacto Colonial só ocorreu em 1808 com a vinda da família para o Brasil. Dom João ele assinou uma carta abrindo os portos para que outros países também pudessem comercializar com o Brasil. Outra medida importante também foi que eles liberaram que a colônia, ou seja, aqui, passasse a produzir manufaturas. Eles esperavam que assim o Brasil desenvolvesse mais, só que isso não aconteceu. Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um conflito entre o Brasil e a terra hoje compreendida como Uruguai, que antes era chamada Cisplatina. Por isso que eu vou falar Cisplatina, e não terra compreendida como Uruguai. Por que essa guerra ocorreu? Porque os habitantes eram contra a elite que estava na Cisplatina com relação ao lugar que estava a Cisplatina. E outra porque eles não estavam reconhecendo a independência do Brasil. A guerra. Como foi essa guerra? Bem, ela durou 3 anos, gerando para o Império grandes gastos financeiros. Lembram lá que Barão de Mauá, aquele homem lá que enriqueceu e empobreceu 2 vezes na vida? Então, ele colocou todas as suas riquezas nessa guerra e eles acabaram perdendo tudo. Então, essa guerra, além de gerar um grande gasto financeiro, resultou também em perda de soldados. O Império Brasileiro encontrou dificuldades em formar uma força militar capaz de vencer todos os habitantes da Cisplatina. Eu acho que esse pode ser o termo usado. Mesmo com um exército menor, as Províncias Unidas do Reino de Prada venceram. Ou seja, a Cisplatina venceu, mesmo tendo um exército menor. Eles estavam mais preparados para essa guerra. Como a guerra terminou? Bem, a França e o Reino Unido pressionaram tanto o Brasil quanto a guerra da Cisplatina, para fazerem paz. Como é que eles fizeram isso? Através de uma convenção preliminar de paz, que foi assinada assim que a guerra terminou, em 1828, no Rio de Janeiro, onde também foi criada a República Oriental do Uruguai. Dia do Fico. Gente, eu acho que todo mundo já deve saber um pouquinho sobre o Dia do Fico. Bem, foi no dia 9 de janeiro de 1822 que ocorreu isso. Bem, ela teve esse nome porque foi quando Dom João, o atual príncipe regente do Brasil, resolveu não voltar para Portugal. Como é que funcionou? Por que ele tinha que voltar? Bem, as cortes de Portugal estavam muito preocupadas, porque os brasileiros estavam tendo um avanço muito rápido em questão de querer independência, e eles se sentiram ameaçados com isso. Então eles pensaram assim: bem, vamos trazer Dom João de volta para cá.
Assim, o Brasil não vai perder o chão. Vamos supor que Dom João seria a base. Se a gente tirar ele, vai tudo cair. Ou seja, tudo que o Brasil já foi conquistando vai ser perdido. Aí, depois de algum tempo, a gente volta pra cá, recoloniza o Brasil e pronto. Ele continua sendo nosso. Só que os brasileiros que estavam aqui não eram totalmente contra esse pensamento de Portugal. Então, eles recolheram 8.000 assinaturas e falaram assim, ó, aqui, Dom Pedro, tá aqui. E agora, você vai tentar ir e ser morto ou você vai ficar aqui com a gente e ajudar a gente? Ele, né, se sentiu pressionado, mas mesmo assim, todo cagado, foi lá e falou: se é pro bem de todos e a felicidade geral da nação, eu estou pronto. Digam ao povo que eu fico. Seria muito interessante se a gente gravasse essa frase, porém nem eu tô conseguindo gravar. Dá pra vocês verem? Aqui, ó. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Então, essa data, dia 9 de janeiro de 1822, passou a ser conhecida como Dia do Fico. Gente, é importante vocês estarem memorizando, além dessa frase, as datas que tá tudo ocorrendo, tá? Porque é uma maneira de vocês estarem explicando e estendendo o texto de vocês e conseguir mais nota. Um fato que, na minha opinião, pode ser associado ao Dia do Fico, pelo menos me lembra o Dia do Fico. Enfim, é um fato interessante que, mesmo não tá caindo na prova, eu acho legal da gente saber, é sobre a Noite das Garrafas, que foi em março de 1831, quando alguns portugueses fizeram uma festa para homenagear Dom Pedro I. Só que os brasileiros se sentiram provocados com essa festa. Aí, em resposta a essa provocação, eles foram invadindo as casas dos portugueses. Aí, em resposta à resposta dos brasileiros, os portugueses começaram a reagir com garrafa e caco de vidro. Daí o nome, Noite das Garrafadas. Aí, Dom Pedro I, de novo, se sentiu ameaçado pela população. Por conta disso, ele renunciou ao seu trono e abdicou a seu filho menor de idade. Mariana, o que é renunciar? Gente, o Papa não renunciou? Ele não deixou de ser Papa? Então, Dom Pedro também renunciou. Mas, Mariana, o que é abdicar? Abdicar é quando você vai dar espaço para outra pessoa. Por exemplo, o Papa renunciou, o Papa Bento XVI renunciou e abdicou para o Papa Francisco. Aqui nesse caso, Dom Pedro I renunciou e abdicou para o seu filho Dom Pedro de Alcântara, que no caso só tinha 5 anos de idade. Confederação do Equador. Bem, gente, foi um movimento político e revolucionário que ocorreu na região do Nordeste. Bem, ela tem esse nome porque, não sei se vocês sabem, assim, vão lembrar, Nordeste, linha do Equador, tipo, lado a lado com você, tipo Bradesco. Então, Pernambuco, que foi o centro da revolta, onde tudo ocorreu. Em Pernambuco, o movimento teve participação das camadas urbanas das cidades, principalmente da elite, que era militares, policiais e intelectuais, que podem ser hoje ditos como cientistas. A grande participação popular, ou seja, de elites e intelectuais, foi um dos pontos diferenciais do movimento, porque normalmente quem fazia essas revoltas eram quem tinha menos direitos, assim, e não elites e intelectuais. Por que isso foi feito? Bem, primeiro porque o povo era totalmente contra a Constituição da Mandioca. E segundo, porque eles não gostavam nada da influência que Portugal tinha sobre o Brasil, mesmo depois deles terem conquistado a independência. Gente, não esqueça que todos esses fatos estão ocorrendo depois da independência, tá? Aí, a elite de Pernambuco, para piorar tudo, tinha escolhido um governador, Manuel Carvalho Paz de Andrade. Só que Dom Pedro não queria que fosse esse cara. Ele queria que fosse esse outro cara aqui, ó, Francisco Paz Barreto. Por que ele queria? Na minha opinião, gente, não garanto nada que seja isso. Dom Pedro tinha medo de que se o governador fosse esse aqui, ele ia perder todo o seu poder. Então ele colocou esse Francisco Paz aqui e ele ia, digamos,
Qual é a palavra? Subornar ele para que ele fizesse tudo que o governo de Portugal pedisse. O que a população queria conseguir com essa revolta? Em primeiro lugar, uma nova Assembleia Constituinte. Para que essa Assembleia? Para diminuir o poder que Portugal tinha sobre o Brasil, acabar com o tráfico de escravos e organizar forças de resistência. Foram os principais motivos. E além do que, eles queriam que Portugal parasse de ter influência no Brasil para terem o seu próprio governo. Então, quais foram os principais objetivos da revolta? Querer a abertura de uma nova Assembleia Constituinte, diminuir o poder de Portugal sobre o Brasil, acabar com o tráfico de escravos, organizar forças resistentes e formar um novo governo independente. Como é que foi a reação do governo e o fim do movimento? Bem, digamos que a população matou algumas pessoas, outras foram presas, outras fugiram. Mas essas que fugiram, para o sertão mais especificamente, elas queriam tentar manter o movimento vivo, o que não deu muito certo, porque logo depois de um tempo ele perdeu força. E o último tema que a gente tem é a Guerra da Cisplatina. As consequências da Guerra da Cisplatina, que são 3 principalmente. 1. Dom Pedro praticamente perdeu seu poder. 2. A economia brasileira ficou com mais prejuízo. Lembra que na independência eles pagaram uma certa quantia? Então, eles ainda estavam pagando essa dívida. Aí, para piorar, eles perderam a guerra e a dívida só aumentou. E 3, a população não parava de falar mal do governo, que tinha perdido essa guerra e, consequentemente, perdido todas as suas riquezas, que já eram poucas. Bem, esse aqui foi um pequeno resuminho e eu queria uma nova maneira da gente memorizar. Criando esses exercícios aqui, que são 3, que vocês podem pausar para estar resolvendo. Não sei se dá para ver muito bem, mas se vocês não conseguirem ver, fiquem tranquilos que daqui a pouco eu vou postar eles em forma de um documento do Word, tá? São esses e esses aqui, que não tem muito a ver com esse tema, porém, dá pra vocês darem uma aprofundada no tema e estarem completando as suas respostas na prova. E eu criei também uma mini prova, que caso vocês também não estejam conseguindo ver, eu vou postar num documento também, que fala, agora sim, justamente dos temas que a gente está vendo. E depois eu também vou estar postando o gabarito, ou seja, as respostas. Mas tentem fazer sem o gabarito. É uma maneira de vocês estarem treinando. Gente, espero ter ajudado. Beijinhos. Aguardem pelas provas e gabaritos. Tchau.